paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula, desse trimestre da EBD e vamos continuar falando sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Desta feita, vamos estudar a lição número 4, com data de 25 de abril de 2021, E a lição que nós vamos estudar hoje tem por título Dons de Poder. Então, para iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração, para que Deus abrir os nossos corações, para que possamos aprender e praticar a palavra do Senhor, porque quem está aqui para lecionar é apenas um canal, é apenas um instrumento e depende de Deus, Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por esta manhã, estarmos juntos para aprendermos da tua palavra. Senhor Jesus, que possamos continuar buscando em ti os dons espirituais, para que possamos, Senhor, ajudar o próximo e para que o teu nome venha a ser glorificado. Abençoa todos os teus servos que estão nesta manhã, Pai, assistindo esta aula, e que nós possamos todos, Pai, professores, alunos, colocarmos a tua palavra em prática, porque a tua palavra é poder. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos fazer um resumo breve da lição de hoje, para nós não nos tornarmos cansativos, E o título da lição, como eu já falei, é Dons de Poder. E o que seria poder, O poder no grego, ele quer dizer ser capaz, ser possível. E os dons que vêm derivados do poder são os dons ligados ao dom da fé, os dons de cura e o dom de operação, certo? É sobre esses três tipos de dons que nós vamos estudar hoje, que estão todos ligados, interligados ao dom do poder, tá bom? Logo aqui na introdução, a gente tem que falar que Jesus, ele iniciou o ministério dele com 30 anos, E esse ministério, ele durou 3 anos e meio e foram marcados por muitos milagres e curas. E era exatamente isso que fazia a diferença no ministério de Jesus, porque ele falava a palavra, ele estava ali vivendo a palavra, e essa palavra ela era vista pelos olhos de quem estava perto, Eles viam a cura, eles viam a mudança de vida das pessoas, então era seguido de sinais. O ministério de Jesus era seguido de poder e sinais. Isso levava muitas pessoas a crer porque viam, Quando nós falamos de dons, e esse aqui é no plural, é dons, nós temos que saber que dons, esse tipo de dom voltado para o espiritual, dom de poder, ele tem que haver busca, Ele tem que haver uma busca incessante, e que esse dom que você busca, que ele seja para edificação da igreja, nunca se trata de você, é de Deus e do próximo. Quando você for buscar um dom, você tem que buscar que não é para ser usado para você próprio, é para ser usado em favor do próximo e para a glorificação de Deus. Então nós vamos começar falando sobre o dom da fé. E o que é a fé? A fé, como fala lá em Hebreus, a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando você vai praticar a fé, você não pode ir por vista, você não pode ir pelo que você está vendo. Você tem que crer no impossível e que só vem através de Deus. A fé, no Velho Testamento, principalmente no Pentateuco, um dia nós estávamos estudando e procurando pesquisar como os heróis da fé alcançaram a salvação se naquela época não tinha Jesus para ser confessado. E a gente pode garantir que através da palavra foi por fé, por muita fé. Então, o capítulo 11 de Hebreus, ele fala dos heróis da fé, Vai falar de Abraão, que a gente tem como pai da fé. E quando
a gente ora, pede e age com fé, segundo o pastor Agnaldo Betti, Deus ele reage mais do que age, porque quando nós temos fé, né, e aquela fé de crer mesmo no impossível, Deus reage, né? Deus executa, Deus faz pela fé, porque o que nós estamos vendo já está palpável às mãos, já está à vista. Você não precisa ter fé para você enxergar um celular. Por quê? Porque você já o está vendo. Agora, a fé é quando você crê naquilo que você não está vendo. E atualmente nós precisamos a cada dia que passa pedir fé a Deus, né? E acreditar que aquilo que nós não estamos vendo vai acontecer por fé, mas sempre visando o bem do próximo para a glorificação de Deus. Eu tenho fé que esse irmão vai ser curado. Eu tenho fé que eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho fé que eu vou vencer essa batalha. Isso é espiritual, né? Não se trata somente do que é material, mas é totalmente voltado para o espiritual, certo? E os irmãos, por favor, já vão me perdoando alguma palavra que eu não colocar bem, mas que eu tô um pouquinho nervosa e é a primeira vez que eu gravo para EBD, tá bom? Então vamos continuar. E pra gente exemplificar bastante essa questão da fé, eu gostaria de fazer uma dinâmica rápida, certo? Com os irmãos aqui pra gente meditar sobre a questão da fé, certo? Ó, aqui eu tenho esse recipiente com água, tá certo? E se eu tivesse o poder de ver os irmãos e estar interagindo pessoalmente, eu sei que eu ia escutar. Mas eu estou aqui com um ovo, né? E eu queria que vocês meditassem nesse momento aí na casa de vocês, se vocês acham, por fé não, por vista, pelo que vocês estão vendo, se ao colocar esse ovo nessa água, ele vai flutuar ou ele vai afundar. Depois que eu colocar o ovo na água, já está provado o que vai acontecer. Mas eu quero que você medite aí, me diga antes de eu colocar o ovo na água, o que você acha? Que ele vai flutuar ou que ele vai afundar? Então, podem ter pessoas que vão dizer assim, eu tenho fé que ele vai afundar. Eu tenho certeza que ele vai afundar. E outras vão dizer, eu não sei. E outras vão dizer, ele vai flutuar. Então, nós vamos fazer aqui essa dinâmica para exemplificar, tá certo? Vou colocar agora aqui o ovo na água. E o ovo, ele não afundou, meus amados irmãos. Olha, ele está na superfície. Ele está na superfície. Ele não afundou. Naturalmente, se você for fazer isso na sua casa, você vai ver que o ovo vai afundar, certo? Ele vai afundar porque o ovo cru, ele é pesado. Mas se nós formos observar direitinho aqui, ver, esse ovo, ele tá vazio, né? Aqui é só a casca, o conteúdo. E por que que ele flutuou? Porque ele está vazio, está oco, né? Se ele estivesse cheio, ele tinha afundado. Então, o que que muitas pessoas, ao ver essa dinâmica, podem ter pensado? Com certeza, o ovo vai afundar. Pela ótica humana, ele vai afundar, mas ele não afundou, porque ele está vazio. Então, a fé seria você dizer, ele vai flutuar, porque a vista humana, ele iria afundar. Então, a fé é você acreditar naquilo que você não está vendo a olhos humanos. É você manter a sua fé, a sua certeza em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos agora para a fé como dom. A fé como dom, ela é diferente da fé salvífica que nós recebemos ao aceitar Jesus, né? O dom da fé, ele é dado totalmente pelo Espírito Santo e concede-nos o poder dado por Deus para que coisas sobrenaturais venham a acontecer. E sempre, como eu estou relatando aqui, sempre para edificação da igreja, certo? Esse é o dom da fé. É diferente da fé que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador.
Como você vai entregar a sua vida a alguém que você não está vendo, né? A um Senhor que você não está vendo. Então é pela fé. E é por isso que a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como nós estamos ainda nessa estrutura humana, nessa estrutura pecaminosa, nós não podemos ainda contemplar ou a olho nu o Senhor Jesus, né? Então tem que ser por fé. Então a fé salvífica, que é aquela que você recebe ao aceitar, é diferente do dom da fé. O dom da fé, Deus lhe dá para que você possa realizar através do poder de Deus coisas sobrenaturais. Coisas que o homem não pode fazer, coisas que não chegam ao alcance humano. Isso é que o dom da fé faz, certo? Imagine assim que eu aceito Jesus, eu não adquiro o dom da fé, você tem a fé salvífica, certo? Que é a fé gerada da salvação. Mas o dom da fé tem que ser buscado, né? Como nós falamos no início, quando a pessoa busca, ora, né? Investe o tempo dela para buscar o dom da fé, Deus dá e dá de bom grado para que o nome dele seja exaltado e nunca, como eu já falei, é nada sobre nós. Não é a irmã Regina, não é o irmão tal, não é o irmão A ou B. E sim, se trata de Deus, porque o dom da fé vem dele, certo? E o terceiro item fala sobre os exemplos bíblicos do dom da fé. A gente pode ter como exemplo muito importante Moisés. Moisés, ele estava ali frente ao Mar Vermelho, né? E atrás estava Faraó, à frente o mar e ele e o povo. Então, naquele momento, Moisés, ele se utilizou da fé. Pela fé, né? Ele falou lá em Êxodo 14, está registrado em Êxodo 14, que diz assim: não temais, nem estais inquietos, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Porque quando ele usou a fé e ele tocou no mar e o mar se abriu, foi algo sobrenatural. Porque na história da humanidade, com toda a inteligência que Deus tem dado aos homens, né? Com todos os recursos que nós vemos hoje, que é tudo tão avançado, ninguém nunca conseguiu abrir um mar por um período de tempo curto e fazer um povo atravessar de pés enxutos, como o povo de Israel passou. E assim que Moisés tocou nas águas novamente, aquelas águas se fecharam e, como todos já são bem sabedores, bem conhecedores da história, todo o exército de Faraó foi ali engolido pelas águas. Então, isso é a fé. E Moisés estava vendo as águas abertas a olho nu ao povo, e eu acredito que para ele, minutos antes daquele milagre sobrenatural acontecer, isso seria impossível. Mas o que foi que ele usou? A fé, né? Avançar com Deus à frente e saber que existem situações que nós podemos fazer algo que está ao controle natural, né? Mas o sobrenatural, ele fica com Deus. E é por isso que é tão necessário buscar o dom da fé, principalmente nos dias atuais em que vivemos, né? Porque Deus, ele não mudou, a palavra dele não mudou, até porque o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Quem muda, muitas vezes, somos nós, né? Que não buscamos, que não fazemos o que é necessário. Então, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nunca perca a sua fé. Nunca perca a fé em Deus. E busquemos o dom da fé, que nos dias atuais é muito necessário, certo? O segundo ponto vai falar dos dons de curar. Os dons de curar. O que são os dons de curar? É o sobrenatural. O natural, como eu já falei aqui, é o que a medicina faz, né? E Deus, ele deu a inteligência ao homem para que o homem também fosse instrumento de cura para a humanidade naquilo que pode ser feito, né? Mas o que não pode ser feito pelo homem, isso só quem faz é Deus. Então, existem muitos profissionais da saúde
que são dotados desse dom de curar pela capacidade que Deus deu, né? Eles estudaram, adquiriram conhecimento, né? Pesquisaram, se empenharam, e um médico pode muito bem passar uma medicação para uma pessoa que está enferma e ela ser curada. Mas um médico nunca pode, meus irmãos, ressuscitar um morto. A gente vê, mais à frente a gente vai falar bastante sobre isso. Mas olha a situação de Lázaro, né? Lázaro já estava há 4 dias dentro daquele sepulcro, né, de pedras, aquela caverna. E eu acredito que se fosse hoje, nenhum médico teria condições firmemente de curar um homem que já estava há 4 dias morto. Então, antes poderia ser que com uma medicação, né, se houvesse condição dele tomar uma medicação e ficar bom, aquilo ali seria um dom executado por um homem, né? Um dom, vamos dizer, humano, porque a medicação foi usada e ele ficou bom. Mas de ressuscitar um morto que já está há 4 dias, naquela situação já com um cheiro, exalando um mau cheiro terrível, nenhum homem tem o poder de fazer isso. Só quem pode fazer isso é Deus. É o poder sobrenatural de Deus. Por isso que a lição vem falando sobre o poder do dom, né? O dom de poder, quer dizer. Então, o Senhor é aquele que sara, né? O Senhor é aquele que sara, que ressuscita e que sara, né? Por isso que ele também é chamado de Jeová Rafá. Lá em Êxodo 15 e 26 vai falar sobre isso, tá certo, meus irmãos? Então, o nosso Deus, ele faz o sobrenatural. O natural ficou para o homem fazer, né? E muitas vezes a pessoa deposita tanta fé numa medicação que dá resultados, né? E porque você tem homens capacitados, como os profissionais da medicina, para fazerem esse tipo de requisição, você tem que ir atrás também, tem que pedir ajuda médica, né? Aquilo que Deus deu o poder de o homem fazer, o dom, né, dom natural, você vai atrás. Agora, quando passa do natural para o sobrenatural, só Deus. A redenção e as curas. Meus irmãos, enquanto todos nós estivermos aqui na Terra, nós vamos estar suscetíveis a doenças, né? Todos nós podemos adoecer. A alegria plena, ela só vai acontecer quando esse corpo, que é corruptível, né? Que não está isento a adoecer, não está isento a passar por dificuldades, quando ele for transformado, aí sim, aí não vai haver mais essa questão de doenças, de pragas. Por quê? Porque você vai estar num corpo incorruptível, na glória com o nosso Deus. E a redenção é isso, é a redenção completa, né? Por enquanto nós somos redimidos pelo sangue de Jesus e estamos aqui na terra para ser discípulos dele e levar a palavra dele. E nesse período nós todos estamos suscetíveis a doenças, né? A adoecer. Existem pessoas que pensam que pelo fato de terem aceitado Jesus, de estarem obedecendo a palavra, nunca vão adoecer. Essa não é uma questão que pode ser levada em consideração. Pode acontecer. E muita coisa você consegue entender, mas existem outras que passam do entendimento humano. Elas são permissões ou vontades divinas. E o ser humano, ele não pode nunca mais do que o Criador. A criatura nunca pode mais do que o Criador. A criatura não pode querer saber o tanto que o Criador sabe. Ela não tem o poder que o Criador tem. Então nós temos que nos deter, nos conformar que nós somos filhos, criaturas, filhos de Deus, e que estamos debaixo do poder e da autoridade dele, né? E que ele que tem o poder para todas as coisas. Existem coisas que nós vamos entender e existem outras que nós não vamos entender. E é por isso que existem muitas pessoas que perdem a fé porque querem compreender tudo. Quando a gente procura razão por A mais B, a gente vai perder a fé, porque a fé é você acreditar naquilo que é impossível.
que é sobrenatural. Então, quando a gente procura um cálculo correto para todas as coisas, a gente fica natural, a gente perde a fé, né? E a palavra de Deus, ela tem que ser praticada, né? E vivida por fé, porque você está lendo e você pede o Espírito Santo para lhe dar a direção, para você praticar. Você está lendo e vendo, né? A Escritura. Mas o fato em si, os acontecimentos em si, você não está vendo a olho nu. Então, você lê e vê por fé, certo? Terceiro item do segundo ponto diz a necessidade desses dons. Deus dá dons para as pessoas cuidarem umas das outras. E o dom da cura, Deus deu para a igreja, né? Orar, porque para Deus tudo, falo mais uma vez, é possível. E se tudo para Deus é possível, naturalmente nada é impossível, né? E nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós como filhos de Deus, nós temos que pedir a Deus esses dons para que nós possamos ajudar o próximo, né? É como eu falei mais uma vez e vou repetir, que vocês possam ficar gravado na nossa cabeça, meus irmãos. É sempre tudo sobre Deus e nunca sobre a irmã Regina, que tem o poder de curar, que tem o poder de orar e a pessoa ficar curada. Não, é tudo sobre Deus. É a busca que você faz. Por exemplo, alguém que anseia ser um médico, ele tem que fazer uma busca, né? Ele vai primeiro estudar, se preparar para um vestibular, passa vários anos na faculdade, né? Ele faz uma busca para que aquele desejo, aquela vontade de ser médico se realize na vida dele um dia. E com os dons não são diferentes. Você tem que buscar incessantemente através da oração, mas com a consciência plena de que você vai ser abençoado com o dom por Deus, mas nunca é para sua glória, nunca é para sua exaltação. Você é apenas um instrumento, você é apenas um vaso, você é apenas um canal para que Deus venha realizar milagres. É sempre sobre ele. Você faz a busca, mas quem tem que ser glorificado é o nome de Deus, porque sem ele isso não seria possível de forma nenhuma. E o médico, ele passa todo esse tempo estudando, se capacitando, e quando ele termina aquele curso superior, que ele vai fazer o que ele gosta, né? Que é ser médico, quer medicar, quer cuidar das pessoas, aquilo ali, de uma certa forma, a glória vem para ele. Por quê? Porque ele buscou, porque ele se capacitou. Mas nas coisas espirituais não são assim. Nas coisas espirituais, elas são todas direcionadas ao nosso Deus, certo? Agora nós vamos para o terceiro e último ponto, que fala sobre o dom de operação de maravilhas. Esse dom é para realizar o dom de maravilhas, de operação de maravilhas, ele altera o percurso natural das coisas, né? Dom de maravilhas, ele nunca vai ser algo natural, sempre do sobrenatural de Deus. Ele vem de Deus, não é humano, certo? E como exemplos bíblicos, né, desse dom de operação de maravilhas, nós temos, como eu já falei aqui, a ressurreição de Lázaro, né? Temos também a ressurreição da filha de Jairo. E como nós já falamos em relação ao Antigo Testamento, a abertura do Mar Vermelho, né? Então, são demonstrações, exemplos que tem na Bíblia Sagrada que nós temos que acreditar por fé, né? E saber que em todas essas situações existiram uma iniciativa do homem, né? Como eu já falei em questão da transformação do vinho no casamento em Caná da Galileia, os homens trouxeram as talhas com água, o Senhor Jesus transformou em vinho, né? Na ressurreição de Lázaro, Jesus disse que os homens fossem tirar a pedra, né? Para que ele pudesse mandar o morto ressuscitar. E depois que Lázaro saiu, mandaram também tirar
aquelas ataduras que estavam ao redor do corpo dele, né? A abertura do Mar Vermelho, Moisés usou de fé, né? Tocou o cajado lá na água para que as águas fossem abertas por fé, e Deus, né? Honrou a fé desses homens, né? E nós podemos perceber que em todas essas situações se materializou ali o dom de operação de maravilhas. E para nós finalizarmos, uma coisa muito importante, que nós não podemos acreditar nas distorções do uso dos dons de curar e operação de maravilhas. Nenhum de nós pode chegar para Deus e impor para Ele que Ele tem que curar e fazer algo. O nosso papel como servos, como filhos, é rogar, né? Nós rogamos e pedimos pela infinita misericórdia dEle, para que o próprio Deus haja, né? E faça o milagre. Nós somos apenas os instrumentos para que esse milagre venha acontecer, né? Nós não podemos dizer, eu decreto, eu faço. Um filho não pode chegar para um pai e dizer, pai, eu ordeno, eu decreto que o senhor me compre algo, né? Quando você vai pedir alguma coisa do seu pai, como é que você vai? Você vai com humildade, com tom de voz baixo, né? Com a postura de quem é inferior. Então, nós devemos pedir a Deus pela misericórdia dele, né? E rogar. Não usar as palavras de determinar, de eu ordeno, não. Você tem que rogar a Deus. Senhor Jesus, pela tua infinita misericórdia, está aqui teu servo pedindo uma cura. Pela tua infinita misericórdia, nós somos humanos, somos falhos, mas acreditamos que o Senhor pode fazer, que é o Senhor que faz, não somos nós. Então, que nós possamos nos colocar no lugar de servos, de vasos, e sempre rogar ao nosso Deus. E nós, como igreja, precisamos buscar os dons, certo? O Senhor está com os dons disponíveis, o Senhor Jesus, para dar para a sua igreja. Basta que nós, como filhos, como servos, venhamos buscar incessantemente e rogar a Ele para que esses dons possam ajudar o próximo e glorificar o nome do nosso Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe, que vocês possam ter um excelente domingo. E eu aprendi com essa palavra, como eu acredito que tenha ficado algo de aprendizado também para a sua vida, porque nós estamos tratando da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Por fé, ela transforma vidas, ela faz maravilhas, né? Então, ficamos com essa meditação dessa aula, e que próximo domingo nós possamos estar juntos novamente para aprendermos através da palavra de Deus e falando ainda de dons, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor.